tarde. Boa tarde. Anos e anos de carreira, de entrevistas com muita personalidade. Eu acho que hoje eu vou te fazer uma pergunta que eu não imaginava, você não vai saber responder. Quantos clássicos você já disputou na tua carreira de treinador? Olha, eu não sei responder não, sinceramente. Sinceramente que eu não sei responder. Ultimamente o clube que eu mais disputei clássico foi o Paysandu com o Remo, né? No ano passado, no ano atrasado, nós disputamos muitos clássicos e graças a Deus foram 15 clássicos no Pará, 2 no Remo, eu como treinador do Remo, 13 como treinador do Paysandu, eu nunca perdi. Então, esse dado eu tenho que ter comigo, isso é uma coisa gostosa, né? Mas são clássicos regionais muito importantes, né? Eu sempre gosto muito dos clássicos regionais, eu vejo... e eu lamento até hoje mesmo não estar na Copa Nordeste, porque eu acho que nós teríamos a oportunidade de clássicos regionais também, né? Contra equipes fortes de outros estados, quer dizer, isso é muito gostoso, é o melhor momento do campeonato, realmente é a hora que acontecem esses clássicos tradicionais, né? Muitas vezes querem colocar alguns clássicos aí do momento, né? Mas eu prefiro lembrar do clássico raiz, eu prefiro lembrar das grandes decisões do futebol pernambucano, quando fazia-se um regulamento que acabava dando os 3 times decidindo, né? São clássicos que lembram muita coisa positiva e sempre enfrentar Sport, Santa Cruz, como eu estou aqui no Náutico, é sempre muito importante para a minha carreira. Eu sou um privilegiado de mais uma vez estar trabalhando no Náutico e fazendo um clássico contra uma equipe de respeito, de tradição, de muita luz, né? Que é o Sport. Qual o peso desse clássico dos clássicos contra o Sport, você estando aqui no Náutico? Você já ganhou, você já perdeu, você já foi campeão em cima do Sport? Você consegue hoje dizer qual o peso que tem? Olha, é o peso da grandeza e da tradição. Nós temos que saber que não é um adversário qualquer, né? Não adianta vir falar que não posso falar que eu não tenho um controle do adversário, mas o Náutico dá uma importância ímpar para um jogo como esse. É muito importante e é um jogo que a gente começa a medir realmente forças, né? Nós sabemos que, independente de tradição, do adversário a gente respeita, porque a gente sabe que se trabalha, né? Tem uma mudança de comissão técnica, uma mudança administrativa, eu sempre falo com meus jogadores, nós temos que ter cuidado que o adversário pode estar trabalhando mais do que a gente. Então a gente tem que ter muita atenção com o adversário, o clássico é clássico, então não podemos viver só na tradição do jogo, nós temos que viver naquilo que é o jogo no momento, né? E no momento a grandeza do adversário faz com que a gente trabalhe e o respeito pelo adversário, e uma forma de você respeitar o adversário é você trabalhar mais para vencê-lo. Essa é a maneira de respeitar, não é eu aqui chegar, rodear de flores e de elogios o esporte, né? Porque isso aí a gente já sabe da capacidade do clube. Agora, a melhor maneira de respeitar é essa, é trabalhar o máximo para vencê-lo. E eu tenho certeza que o adversário vai estar preparado, independente de qualquer situação, né? Conheço como adversário o Roger, é muito bom, é muito importante você ver um jogador que quando até era atleta, você olhava assim, podia ser até que falava assim, não tem um perfil de treinador. E eu sei hoje, conheço hoje o trabalho dele através de informações, não nesse momento, mas eu já fui adversário dele no ano passado, e profissionais que trabalhavam com ele, né? Ele tinha um fisiologista que era muito amigo nosso, foi profissional, trabalhou comigo, só elogios ao trabalho dele, independente dos resultados, né? Tem tido grandes resultados para o início de carreira, e é isso que me preocupa. O que me preocupa são os profissionais, o que me preocupa é o adversário, independente de qualquer coisa, porque tem a tradição, mas num momento a gente tem que levar muito em consideração o trabalho que o adversário tem, e aí a gente respeita sempre. Professor, boa tarde. Boa tarde. Você falou muito do esporte, de todo o trabalho do Roger, só que esse último resultado do esporte com o Sub-20 contra o Retrô deixou uma pequena dúvida, né? Que o Sub-20 poderia jogar. Mas se for o Sub-20 é mais fácil, porque você já viu, já deve ter analisado. Mas se vier um time profissional principal do esporte, um time com muitas mudanças e que a gente não viu ainda jogar. Como é que tem sido essa preparação
de primeiro não saber de fato qual vai ser o principal ou o sub-20 e, se for o principal, não saber ainda exatamente como é que é o time do Roger vai estar jogando? Olha, o futebol tá tão interessante, está tão moderno nos sentidos de preparação, que nada para nós vai ser surpresa. Eu não tenho o controle do esporte, nem quero ter. Eu tenho que ter o controle da minha equipe. E qualquer situação que aparecer, não vão falar depois que isso vai ser surpresa. Isso eu te garanto. E garanto a todos. Tá entendendo? Para nós, hoje, futebol, nós temos aliados, né? Em termos de equipamentos, em termos de linha de trabalho, né? Em termos de jogadores que já trabalhou com outro treinador, que você vai ser adversário. A gente usa tudo nesse momento. Então, que daqui a pouco pode acontecer um resultado positivo para o esporte, é um jogo parelho, né? E aí vão falar, pô, surpreendeu, a grande surpresa. Pode ter certeza, isso vocês podem ter certeza que nada nos surpreende em relação à escalação e às decisões do esporte. Eu não tenho controle para saber o que vai acontecer, mas eu tenho o controle da nossa preparação, independente do que vai acontecer em relação ao adversário. Respeito de todas as formas, porque para mim idade no futebol, desde que tenha personalidade e tenha qualidade, não tem idade. Né? Eu estava na minha casa. Como é que eu não vou assistir o jogo do Sport e Retrô? Né? Até eu, como conhecedor, como um curioso do futebol, queria ver o que foi que o Retrô apresentou nos 4-0, o que seria o Retrô, que é outra equipe que a gente respeita muito. Né? Queria ver também a meninada do esporte. Né? E eu acho que o que eu vi foi muita coisa positiva. Eu vi grupo de jogadores com personalidade, com bom poder de competitividade, porque não é fácil você ter um grupo de 19, 18 anos, o todo desse grupo, competir com um time já formado, com os atletas já formados, não é simples. Né? Então você tem que ter, independente do nível de competitividade que os meninos apresentaram, os garotos, eles apresentaram personalidade. Né? E isso nós temos que enaltecer. Então, é adversário forte, independente da decisão do esporte, e o nosso pensamento é único, né? Independente da escalação. Nós queremos vencer, como o adversário vai querer vencer. E nós queremos pontuar, nós queremos melhorar, você entende? Apesar de que eu acho que o nível de exigência de melhoras, ele é muito cedo, né? Porque nós, pelo menos, nós temos uns processos, porque nós temos um calendário. Nós não podemos estar aqui pensando somente em ser campeão, em vencer todas as etapas do Pernambucano. Nós temos um processo de trabalho que culmina com você estar bem lá em setembro, outubro, novembro, que vai ser o ápice dessa competição que nós vamos disputar. E eu sei que o esporte pensa assim. A gente está falando muito do esporte, porque é um time também que está na mesma competição nossa, em termos de brasileiro. Todos os times têm essa preocupação, né? Nós temos uma coisa que chama um pouco a atenção de rendimento e de conquista de objetivo, porque eu bato mais uma vez, é inadmissível o calendário que o Náutico tem nessa temporada, e eu assumo essa responsabilidade. Não vai ter um calendário tão ruim em 2027 a equipe do Náutico. Não vai ter. Isso pode ter certeza que essa luta ela é árdua, ela é constante para a gente conquistar objetivos. E o objetivo passa por um resultado contra o Sport, que é o próximo jogo, passa. Como vai passar pelo outro adversário, como vai passar pelo próximo clássico contra o Santa Cruz. Então, nós estamos aqui vivenciando jogo a jogo, e um jogo desse é diferenciado. A única coisa que todo mundo sabe que eu sou assim, clássico para mim é diferenciado. Clássico para mim não é semana normal, independente da circunstância. O campeonato vale pouco, vale muito, o clássico vale muito e o campeonato vale muito também. Professor, boa tarde. Boa tarde. Começo de temporada é sempre um contexto em que muita coisa precisa ser relevada, muita coisa precisa ser ponderada. O Náutico fez 2 partidas com histórias bem diferentes, pelo menos do meu ponto de vista, em cada partida. Queria que você compartilhasse com a gente ponderações suas da comissão técnica a respeito da atuação do time, do que vocês viram nesses 2 jogos, visando, claro, o clássico. A primeira coisa que eu questiono, porque eu vi comentários leves, questão física. Nosso desenvolvimento físico no jogo contra a Decisão foi 23% maior do que no primeiro jogo, né?
Então, nós somos muito tranquilos com isso. Nós sabemos que o mais importante, tipo, intensidade, né? Nós tivemos no parâmetro que nós queremos. Ele vai até ser revisado agora, porque o Catapult nos dá um aferimento um pouco diferente para menos, mas os nossos 7.300 metros em alta intensidade, que nos levou a ter resultados ótimos no ano passado, né? Nós citamos isso no ano passado, no final do ano passado, acima de 7.300 metros de alta intensidade num jogo, nós não perdemos nenhum jogo. E esse jogo já foi bom para isso, porque esse jogo nos colocou numa condição adversa e nós, inclusive no segundo tempo, aumentamos 17% ou 18% a mais da intensidade do primeiro tempo. Questões técnicas, questões táticas. Tenho as minhas ressalvas, tive as minhas ressalvas. É o próximo trabalho nosso. O próximo trabalho meu hoje não vai ser esporte. O próximo trabalho hoje vai ser a minha equipe. Então, nós já editamos todo o nível, todo o que a gente quer que melhore e vai mostrar para o grupo. Agora, a partir das 15 horas, eu tenho um treino de vídeo, né? Porque nós não podemos treinar num nível muito forte, então hoje eu tenho que desenvolver essa parte teórica para mostrar aquilo que nós não gostamos. E a gente entende que nós estamos com um grupo, com alguns que não tinham costume, porque quando a gente contrata o jogador, vamos explicar para vocês entenderem. Veio o jogador que é o rendimento máximo físico da equipe, é o top 1 hoje da equipe, nos 2 jogos, que foi o Dodô. A gente sabia que esses números dele eram os números dele no Vila. Sempre top, sempre lá em cima. Tanto de volume quanto de alta intensidade. Mas o Dodô, nós sabíamos que o Dodô, essa estrutura tática que nós usamos, o Dodô não passou no ano passado sem ser usado em momento algum. Então eu tenho que dar o tempo, eu tenho que oferecer as informações, eu tenho que mostrar, nós temos que fazer o jogador crescer nesse sentido, né? Paulo jogou pouco comigo no ano passado, pelos problemas que ele teve. Mezenga e o Sam estavam mais acostumados a fazer a pressão, o tipo de marcação. Nós falhamos um pouquinho nisso, tanto que eu não gostei, porque a bola da decisão chegou muito em cima da nossa última linha. E isso não é o problema que daqui a pouco a linha alta com pressão no homem da bola, linha alta com pressão na marca, com pressão no pós-perda, no máximo 5, 7 segundos, você entende? Não tem, sacrifica muito menos a linha alta. Olha os números de gols que nós tomamos no ano passado. Olha o segundo gol que nós fizemos contra a equipe primeiro com o Maguari, né? Foi pós-perda. Lá do lado esquerdo, o Dodô perdeu a bola, o cara foi para a linha de escanteio, ele foi lá, roubamos a bola terminou do outro lado, nós fizemos o gol. Quer dizer, então, nós temos muita coisa positiva, mas eu estou com um grupo na parte tática ainda um pouco heterogêneo. E os próprios jogadores do ano passado, você entende? Ainda não evoluíram tanto fisicamente para desenvolver o que nós queremos. Mas aí eu falo, nós tivemos erros técnicos, tivemos erros táticos, tivemos erros de bola parada, tá entendendo? E nós temos que o quê? Orientar, voltar, bater, persistir, não tem descanso de informações, tanto as informações individuais, as informações coletivas. Eu agora bato muito na coletiva, o Guilherme bate mais nas individuais, eu bato mais nas informações coletivas para a gente crescer. Nós, no ano passado, conseguimos um padrão dessa forma. Agora, eu não posso aqui também, entendo que no futebol brasileiro tem muito isso, adaptação de jogador. Não se respeita no futebol brasileiro a adaptação de jogador. Então, ninguém quer comparar nada com a Europa. Eu trabalho no futebol brasileiro, eu tenho que conviver com isso, né? Então, daqui a pouco você vê um jogador, quantos brasileiros que vão para a Europa e ficam lá 4, 5, 6 meses sem jogar, pegando, ambientando, habituando. Aqui no Brasil, muitas vezes, o jogador ele tem que estrear, ele tem que começar a jogar. E a gente sabe que o jogador vai ter as dificuldades normais. E eu não costumo queimar jogador por uma ou outra atuação, como eu tenho que deixar bem claro. Titularidade comigo não é adquirida por um lance decisivo, por ter,
vamos colocar, o Toró e o Felipe foram fundamentais no resultado. Mas não é assim. Eu tenho uma equipe, eu tenho vários jogadores, né? Toró mesmo, para vocês entenderem, Toró está adaptando. Toró jogou o ano passado todo numa situação reativa, totalmente reativa. Estou com o Toró, estou com o Wanderson, tinha todas as informações da Ponte Preta. A Ponte Preta era um time reativo, muito bem qualificado nessa estrutura tática. Toró era um jogador de lances isolados. Toró não tinha volume pelo lado. Os dois laterais esquerdos que jogavam, inclusive, foi zagueiro, jogou comigo de zagueiro na A2, que era o Arthur. Então, o Toró, ele era um jogador de decisão única. Ele não tinha que estar preocupado com o jogo coletivo. E, para minha surpresa, com as informações que eu dei, mostrando para ele que ele pode ser muito mais completo, ele começou a participar do jogo coletivo. E quando participa do jogo coletivo, você passa a ser assistente. Então, você tem um jogador hoje, atacante, que além dele assistir, ele é matador, vai ser bom para nós, vai. Mas com 25 anos de idade, vai ser muito melhor para ele. O leque de oportunidades que ele pode ter na carreira é muito maior. Então, tem tudo isso que você tem que fazer crescer. O Todinho também, no Vila, nunca marcou pressão. Nunca marcou pressão. É característica. Nós sabíamos, vimos como que é a característica dele, porque é um jogador diferente, é um jogador mais buscador de gol, ele é mais vertical, de dentro para fora. Desculpa, de fora para dentro, tá entendendo? Então, tudo isso você vai moldando ali. E a irregularidade, ela pode acontecer, independente do adversário, tá entendendo? E o que o adversário, vamos ser verdadeiros, né? Quem era a obrigatoriedade de ganhar? Né? E aí que está o perigo. Eu estava mostrando um posicionamento que o Decisão fez numa hora do jogo lá, você entendeu? Uma perfeição de marcação, pressão, pelo amor de Deus. Perfeita. Olha, tira a foto para vocês verem, olha lá como é que está. Com todo respeito, o Decisão tinha alguma coisa a perder jogando contra o Náutico dentro da... E eu tenho que entender isso, nós temos que superar isso. Nós não podemos chegar para o jogador do Decisão e dizer, não corre muito não, opa, não me bate não, quero aí, é o prato de comida dele. Pode ser que daqui a pouco é a grande oportunidade que ele vai ter na vida fazer um jogo bom contra as grandes equipes do estado. Então eu enalteço muito o adversário, sabe? E sei que o momento nosso ainda é de buscar uma melhor condição técnica, física, né, e tática. Hélio, boa tarde. Boa tarde. No jogo passado o Henderson ficou fora, né, por conta de um desgaste muscular. Queria saber se você conta com ele para esse jogo. E falando um pouco dessa questão do ataque, né, que você falou do Toró, do Saraiva que entraram no jogo passado. Você tem 4 atacantes de lado, vamos dizer assim, com perfis diferentes, né? Queria que você falasse um pouco dessa versatilidade e da importância de usar cada dupla, vamos dizer assim, em determinado contexto. Olha, eu não tenho... clássico, vamos esconder. Não, o Henderson não participa do jogo. Tá? Infelizmente, ele não está... Ele apresentou um problema que parecia ser um problema físico, uma clínica física, de esforço disso, mas é uma clínica diferente, né? Ele está com uma pequena infecção que chama atenção, mas os médicos já me garantiram que mais 4 dias ele vai estar bem. Então, não tenho aqui que criar um clima de vou esconder, porque eu tenho 2 jogadores para fazer a função. Se eu quiser usar um dos 2, ou se eu quiser usar o próprio Auremi junto com o Samuel, mas eu tenho as opções de manter a linha de armação ou com o Ramon ou com o Luiz Felipe, que já entrou num nível bom de jogo. O Ramon está também buscando, então é importante frisar que o último jogo do Ramon foi 10 dias antes daquele jogo do Ituano aqui contra a gente. Então, a gente também tem que respeitar a evolução física do atleta. E, mais do que nunca, você fez a pergunta como... Olha, eu tenho muita coisa boa, com características diferentes, e foi isso que nós buscamos, e que jogue dos 2 lados. Os beiradas meus, todos eles jogam dos 2 lados. Né? O Vinícius, o Toró é diferente do Vinícius. Né? A realidade é essa. O menino lá, o Felipe, é diferente do Todinho, uma diferença menor, mas o Todinho é mais gol, o Todinho é um jogador mais linha de gol, né? A característica, o Felipe joga dos 2 lados,
né? O Vinícius joga dos dois lados, Toró joga dos dois lados. Toró e Todinho pode ser usado central, pode ser usado na função do Paulo Sérgio. Nós montamos o grupo assim, e eu montei o grupo para ter uma competitividade interna. Eu não posso ter a mesma competitividade interna que eu tive na Série C, disputando a Série B. O que é que eu falo da competitividade interna? O Vinícius tem que saber que o Toró é Toró. O Toró tem que saber que o Vinícius é Vinícius. É cada um matando um leão nos treinos, nos jogos, para serem a primeira opção, né? Do outro lado, a mesma coisa. É a mesma situação. Nós criamos isso, né? E por isso mesmo que o investimento nas alas foi alto. E eu vou ser sincero para vocês. Na hora que o seu presidente abrir o leque mais um pouquinho aí, eu quero trazer mais um beirada mais tático do que todos eles. Tá surgindo, pode ser que aparece. Eu trouxe esse jogador uma vez, um clube que eu trabalhei. Pode acontecer, porque eu quero é isso mesmo. Você entende? Eu quero, o problema é deles. Você está entendendo? É eles que têm que resolver o problema entre eles. A minha função e a função de um líder não é fazer o que gosta, não, fazer o certo. A minha função não é fazer o que o jogador gosta, não. A minha função como líder é fazer o certo, né? E deixar com eles. E eu estou gostando da competitividade interna, é legal também, não é porque fica aquela história. O Hélio mexeu, o time ganhou. Pelo amor de Deus. Eu não sou treinador porque vivo disso. Está entendendo? Agora, aqui para mim é importante você resolver um jogo com uma participação dos jogadores, que eu não posso nem falar que são reservas. Né? O segundo jogo do ano, que jogadores que estavam lá no banco entraram e ajudaram a resolver. Mas eu vou ser sincero para vocês. Nós terminamos mal o jogo. E eu chamei a atenção. O Toró sabe disso, o Felipe sabe disso. Está entendendo? As condições deles, depois dos gols, táticas, tinham que ser melhor. E isso é cobrado. E eu cobro em cima dos números, você entende? Que aconteceram no jogo e principalmente daquilo que nós sabemos, que as responsabilidades que os nossos beiradas têm, principalmente em momentos de final de jogo. Você entende? Os beiradas são fundamentais em momentos de final de jogo, porque são os homens de retenção, são os homens de recomposição e são os homens de puxar. Então, tudo isso a gente coloca para o jogador e eu quero deixar bem claro que o momento é um momento de igualdade para todos. Então, já tem que ser titular. Não, titularidade comigo, ela se conquista. Não é colocada nessas condições naturais, não. Ela é meio fora da naturalidade. Ela tem que ser muito trabalhada.